Olá, alunos, sejam bem-vindos. Daremos início ao capítulo sobre arquiteturas JavaScript. Na aula de hoje falaremos sobre a arquitetura JavaScript conhecida por MVC. Então, nessa aula nós faremos uma introdução explicando o que é o MVC, alguns de seus conceitos e explicando em si essa arquitetura. Então vamos lá. As páginas web estão cada vez mais complexas. Principalmente após o surgimento de tecnologias como o SPA e a evolução da linguagem JavaScript, as páginas web deixaram de ser somente uma página de exibição de dados e cada vez elas contam com mais interação do usuário. Então, com isso, as páginas acabaram ficando cada vez mais pesadas e envolvendo um maior trabalho, desenvolvimento por parte do desenvolvedor. As regras de negócio e lógicas de implementação agora também estão no front-end. Antigamente, era comum que as regras de negócio ficassem somente no back-end. Mas a partir que houve essa evolução, essa revolução, o pessoal começou a utilizar bastante essa tecnologia de JavaScript também no front-end, é possível que algumas aplicações tenham várias ou até todas as regras de negócio no front-end. Com isso, então, aumentou a complexidade dos projetos. À medida que a aplicação vai crescendo, o front-end de uma aplicação moderna pode ficar muito complexo e difícil de manter. É por isso, então, que é cada vez mais importante que seja feito um bom planejamento desde o início do projeto, que você já pense numa arquitetura e como esses dados serão estruturados para que sua aplicação cresça de uma forma bacana, para você não ter problemas de manutenção e evolução no futuro. Para auxiliar no desenvolvimento dos projetos, é comum a utilização de arquiteturas. Essas arquiteturas servem então para organizar o projeto de uma forma melhor, organizar o fluxo entre as partes da aplicação, como as partes irão se conectar e conversar entre si, quais vão ser as responsabilidades de cada parte. Por isso é muito importante que essa arquitetura seja bem definida. O MVC é um padrão arquitetural criado nos anos 70. Apesar de ter sido criado há bastante tempo atrás, ele é muito utilizado até hoje. E ele também foi a inspiração para a criação de outros padrões. A partir esse padrão arquitetural, outras arquiteturas vieram sendo desenvolvidas, sendo então ele foi a fonte de inspiração para eles. A sigla MVC significa M é de Model, V de View e C de Controller. Vamos então falar um pouco sobre o que cada uma dessas partes fazem. O Model, ele representa a coleção de classes da aplicação, contendo as regras de negócio e acesso a dados. Em aplicações JavaScript, é comum que nessa camada sejam realizadas as consultas aos web services, aos serviços, de forma a processar aquela regra de negócio. Então, essa camada que é responsável por fazer esse tipo de tratamento. A view representa os componentes de interface do usuário, como, por exemplo, o HTML e o CSS. É na view, então, que toda a interação do usuário com a sua aplicação ocorre. Então, ali que fica contida essas tecnologias, como o HTML e o CSS, que vão dar corpo ali à sua página, na qual o usuário irá fazer a sua interação. O controller, ele atua como intermediário entre o model e a view. O controller, então, é o responsável por receber as requisições da view, realizar o processamento dos dados no model ou até buscar novos dados e depois, então, devolver esses dados para a view para que o usuário possa ver qual que foi o resultado ali da sua interação. Então, ele é esse componente intermediário entre as duas pontas. Aqui temos uma imagem que ilustra como é esse fluxo de funcionamento de uma aplicação no MVC. Temos aqui, então, a view, que é o que o usuário vê. Então, aqui o usuário enxerga o que está na view. Ele, então, pode usar essa interface e quem irá pegar essas requisições a partir da view será o controller, que irá manipular os dados lá no model. Então, aqui, nessa etapa, o controller vai buscar dados, fazer processamentos, enviar dados, tudo que for preciso nos modelos que for necessário. Então, depois o model vai fazer a atualização, vai consumir os serviços, fazer o que ele deve fazer, e a partir disso, a atualização vai subir para a view. Então, isso aqui, essa imagem representa o fluxo de navegação, para onde a ação ocorre e onde ela volta, que ela sempre sai do usuário e volta aqui para ele, né? Este desacoplamento entre a view e o model
tem como vantagem o fato de que alterações na view não afetam o model. Como a view e o model não estão diretamente conectados, eles são desacoplados um do outro, alterações na view podem ser realizadas sem que afete no model. Isso traz algumas vantagens. Isso permite que um desenvolvedor trabalhe na view enquanto o outro trabalhe no model. Dessa forma, mais de um desenvolvedor pode trabalhar ao mesmo tempo em uma aplicação sem que o trabalho de um interfira no trabalho do outro, gerando assim uma maior produtividade para a equipe. Esta forma de trabalhar também facilita o reuso, pois um mesmo model pode ser utilizado por várias views. Essa maneira de desacoplar a view do model também vai facilitar ali que você consiga reaproveitar grande parte do seu código, pois o mesmo model pode ser reutilizado por várias views. Se a view estivesse intimamente ligada ali no model, você teria que replicar códigos de vários modos na mesma view várias vezes. Então, você desacoplando isso, um mesmo model pode ser reutilizado por várias views, gerando assim uma maior produtividade. Então, concluindo a aula de hoje, o MVC é uma arquitetura antiga e muito utilizada. Como vimos aí na aula, o MVC foi criado lá na década de 70, mas até hoje ele tem grande relevância no mercado. Ele é utilizado por muitas aplicações que a gente vê por aí, e ele também serviu como inspiração para várias outras arquiteturas. Ele então serviu de base para a criação de variações. Temos aí no mercado várias arquiteturas que foram baseadas no MVC. Então, até hoje, ele tem grande importância aí na história das arquiteturas. Ele é simples de entender e provê o reuso com a separação de elementos. Podemos ver, então, que essa arquitetura não é tão complicada de entender. Ela é bem simples de entender, possui poucas partes e ela provê um grande reuso de código, o que facilita que mais de um desenvolvedor possa trabalhar na aplicação ao mesmo tempo, podendo aí aumentar a produtividade da sua equipe. Na próxima aula falaremos sobre outra arquitetura chamada MVVM. Muito obrigado e até a próxima.